Olá, pessoal, tudo bem? Professor Edson por aqui novamente. Venho agora, por meio deste vídeo, explicar as dúvidas que vocês tiveram ao longo da nossa segunda aula ao vivo da disciplina Prática de Ensino, Metodologias Inovadoras para o Ensino. Já gostaria de iniciar agradecendo a interação de vocês, foi fantástico, e obrigado também por mandar dúvidas, questionamentos, que isso auxilia bastante a própria dinâmica da aula. Então, continue interagindo, que sempre vou discutir com vocês, seja ao vivo ou dando esse feedback após o término da aula, tudo bem? Então vamos começar. A primeira pergunta foi enviada pela Tayla, que ela perguntou: na sala de aula invertida, o conteúdo é ensinado pelo próprio aluno e ele passa a ser ativo dentro da sala de aula, e não passivo, como no ensino tradicional. Acho interessante a ideia, pois o docente, como mediador, pode avaliar se o aluno absorveu bem determinado conteúdo. Então, na verdade, na expectativa da sala de aula invertida, não é que o conteúdo ele é assim ensinado pelo próprio aluno. A ideia é que o conteúdo ele seja aprendido com uma participação ativa por parte do estudante. Então, o fato dele tentar estudar em casa não significa que é uma aprendizagem totalmente autônoma e individual, e sim que ele vai ter uma pré-análise, um pré-estudo que ele já vai chegar na sala, tendo o mecanismo de diferenciação progressiva, que é aquela relação dele ver se seus conhecimentos idiosincráticos, seus conhecimentos prévios, são compatíveis com aquilo que estava no material que foi passado para ele estudar inicialmente em casa, ou se é necessário certas diferenciações progressivas, né, e reconciliação integradora, que é quando ele vem para a sala de aula já tendo essa base para aprender por meio de resolução de exercícios, por meio de discussão e por meio de reflexão em grupo. Então, o aluno ele não fica sozinho, ele não é sozinho, não está sozinho nessa etapa de tentar aprender. E sim, ele já tem uma base que foi feita em casa e na sala de aula é onde ele vai ter esse momento de interação e discussão. Tudo bem? A próxima pergunta é do Matheus. O Matheus disse o seguinte: o que fazer para guiar os alunos para que usem as tecnologias para fins de aprendizagem? Pois existem muitos aplicativos de entretenimento que tiram a atenção dos alunos. Concordo com você, Matheus. Existem muitos aplicativos que fazem os alunos se atentar muito mais aos elementos fantasiosos de diversão do que os conteúdos propriamente dito, que seria o conteúdo do objetivo instrucional. Então, não é que o professor está utilizando um recurso apenas para deixar a aula divertida. O foco principal continua sendo a aprendizagem por parte do aluno. Então, o professor tem que fazer uma análise minuciosa para saber o que ele quer com esse determinado recurso digital, o que ele quer com esse aplicativo, quais são os conhecimentos que ele quer promover para que o aluno consiga desenvolver. Em qual aspecto ele quer que o aluno utilize essa ferramenta em prol de sua aprendizagem. Então, não basta você selecionar o primeiro recurso que aparece. Você tem que tentar prever o que vai ser a interação do aluno com esse recurso e como ela pode potencializar tanto o seu processo de ensino enquanto docente e principalmente de aprendizagem por parte dos alunos. O Leonardo falou que muitas vezes, por herança dos métodos tradicionais, o aluno ele fica um pouco receoso de expor uma opinião sobre um determinado conteúdo, com medo de ser repreendido pelo professor. O que fazer para mudar essa forma de pensar? Esse é algo muito recorrente, Leonardo. Então, uma ferramenta bacana seria o próprio Mentimeter, que eu utilizei com vocês na nossa aula ao vivo na semana passada. Então, durante a utilização do Mentimeter, o professor consegue apresentar uma pergunta e a partir desta pergunta, o aluno, de um modo anônimo, ele vai lá e apresenta suas considerações. E o professor consegue fazer uma análise geral, ter um panorama geral da turma, ressaltando aquilo que está correto. E se o aluno, que é um pouco mais tímido, sabe que também colocou aquela palavra correta, ele já tem uma motivação intrínseca. Ele já vê, nossa, olha, então eu posso falar mais. Aquilo que eu acredito é compatível com o que o professor espera. De modo contrário, se ele apresentou uma resposta que é incompatível com o termo indutor proposto pelo professor, ele também teve essa interação, só que apenas ele sabe que ele colocou aquilo.
Então, ele se sente mais à vontade em participar porque não é exposto aos demais colegas o êxito ou o fracasso, entre aspas, dessa atividade. Outro recurso que proporciona isso de um modo bem bacana é o próprio Kahoot. Durante o Kahoot também, ele sempre apresenta o ranking dos 5 melhores naquela rodada e os 5 melhores de toda a sala de aula, de toda a turma que está interagindo. Então, o aluno que está jogando, ele sabe se ele acertou ou se ele errou. Ele sabe em qual posição que ele está, mas isso não é apresentado. Então, ele pode estar em sexto ou em último lugar, imagina uma sala com 30 alunos, pode estar lá em último lugar, que apenas quem vai saber disso é ele. Então, também permite maior liberdade de ação por parte desse aluno que é um pouco mais tímido. A Tayla colocou: de acordo com Glasser, as taxas de aprendizado, seguindo os métodos de estudo, ensinar para alguém corresponde a 95%. Tendo em vista as metodologias ativas, realmente isso vai ajudar muito. Com certeza, muitas vezes o aluno, ele conseguindo ensinar outra pessoa, ele tenta mostrar como foi a forma que ele aprendeu. E como os alunos têm ali aproximadamente a mesma faixa etária, têm o mesmo nível de desenvolvimento cognitivo, para esse novo estudo, para esse conteúdo que está sendo apresentado, o processo de ensino também pode ser auxiliado, principalmente de aprendizagem, fomentar ainda mais, né, o processo quando você tenta ensinar alguém. E para aquela pessoa que vai aprender, também se torna mais fácil a aprendizagem, tendo esse apoio por parte dos colegas. Muito obrigado pelo comentário. E a Tayla também comentou que ela gostaria de entender mais sobre a metodologia ativa de aprendizagem entre pares, o Peer Instruction, é muito bacana. Se vocês jogarem até mesmo no próprio YouTube, coloca lá Eric Mazur, Peer Instruction. Ele vai dar vários exemplos e mostrando como a educação em pares pode ser potencializada por meio desse diálogo entre os alunos. É muito bacana, vale a pena pesquisar. O Matheus colocou que ele precisa direcionar apenas o conteúdo relevante aos alunos durante o período de estudo. Se você estiver se referindo à metodologia da sala de aula invertida, você tem que apresentar os conceitos chaves. Nós sabemos como são os alunos da educação básica. Aquela faixa etária, não adianta você mandar várias videoaulas gravadas, vários textos para eles lerem, tem que ser algo que vai ser significativo para eles. Então, bacana é você fazer uma problemática muito bem feita, até mesmo volta às perspectivas de aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem baseada em problemas, para que ele vá para casa com aquele gostinho de quero mais. Aí sim ele realiza a pesquisa, realiza a leitura desse material e mostrando como que isso vai ser relevante, como que isso vai ser necessário para a discussão que será realizada em sala de aula. Tudo bem? O Fabrício colocou que as escolas preparam alunos apenas para atividades e trabalhos. O sistema de ensino brasileiro é falho e tem a finalidade apenas de formar uma sociedade pobre, desprovida de conhecimento. Essa crítica é muito pertinente. Fico feliz que vocês, enquanto futuros docentes, têm essa colocação. E aí, pessoal? O que a gente faz para mudar esse cenário? Esse cenário, ele já é recorrente, já faz um longo tempo. Vai continuar até quando? Quem que é responsável, quem que é capaz de proporcionar essa mudança? Você, eu, nós. Então, nós temos que aprender, temos que pesquisar, temos que investigar como incorporar ferramentas tecnológicas, metodologias ativas para proporcionar o desenvolvimento do nosso aluno de um modo crítico, de um modo reflexivo, para que, consequentemente, ele também seja um sujeito atuante em sua comunidade social e consiga trazer inúmeros benefícios para a própria sociedade. Então, é muito bacana essa reflexão. E, por último, temos a pergunta do Alessandro, que ele fala: as aulas fora da sala de aula seriam consideradas metodologias ativas? Podem ser consideradas, mas a gente não pode generalizar que toda aula fora da sala de aula é uma metodologia ativa. Se o professor apenas pega os alunos, leva para o pátio, chega lá, fica só apresentando o conteúdo de uma forma pronta e acabada, não será. Lembra que a metodologia ativa, o que mais ela precisa é da participação ativa do estudante. Então, o estudante tem que desenvolver essa postura cognitivamente ativa. Então, se for para a sala de aula, vai ser para realizar o quê? Uma pesquisa de campo? Vai ser um problema que eles têm que resolver utilizando o seu ambiente? É uma problemática de discussão, por exemplo, recorrente agora no nosso assunto da pandemia, sobre a questão da vacina. Qual será que é a postura dos professores
É claro que nós estamos com praticamente todo o nosso cenário nacional tendo aula remota, mas se ele for para fora da sala de aula, ele pode pesquisar isso com a sua comunidade, com a sua família, apresentar depois esses dados em tabela, em gráfico, envolvendo matemática, qual que vai ser a participação do aluno? Então, o que faz a metodologia ativa não é simplesmente o local. Ah, é sala de aula invertida, é em casa, ou é fora da sala de aula, é no pátio, é na quadra, é no bosque. Não. O que faz a metodologia ativa é essa ação ativa por parte do estudante. Então, essa tem que ser a preocupação principal do professor que quer utilizar metodologias ativas. Qual será a ação do meu aluno? E quais as consequências emergentes dessa postura tomada por ele? Beleza? Então, muito obrigado, pessoal, por essa participação, por terem enviado essas perguntas. Fiquei muito feliz. Espero ter sanado as dúvidas de vocês, ou ainda provocado ainda mais, né, para vocês continuarem pesquisando, continuarem refletindo, que as dúvidas são naturais e, com certeza, é o que vai fazer você ter um melhor desempenho, você aprimorar sua prática docente e ser capaz de mudar a realidade do nosso sistema educacional brasileiro. Tudo bem? Então, muito obrigado, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.